Agora, direto de Caetés, no agreste pernambucano, a equipe da Rede Brasil de televisão continua mostrando lugares emblemáticos da história de Lula. Na reportagem a seguir, vamos conhecer um parente muito querido do presidente da República. Depois de conhecer a casa de Dona Lindu, em Caetés, onde o menino Luiz Inácio nasceu, a equipe da Rede Brasil de televisão pegou a estrada para encontrar um parente especial do presidente da República, que nos conta histórias da família pouco reveladas até este momento. Vamos acompanhar a partir de agora na reportagem de Douglas Avênia e Gilvandro Oliveira. Chegamos na casa de Antônio de Sérgio. Sérgio era irmão de Dona Lindu. Ó, Antônio ali, vivíssimo, com saúde. E obrigado, seu Antônio. Como vai dizer, ô de casa. Obrigado por ter nos recebido aqui. Nada, eu recebo toda hora que vier, eu recebo. Vamos prosear aqui um pouquinho? Bora, bora. Tá faltando só o café depois pra gente tomar, né? Eu já parei, eu viuvei. Tô sozinho. É mesmo? É. E cadê os filhos? Tudo já cresceram? Tô casado, dono dele, né? E você é a patroa? Nada, minha patroa morreu. Foi mesmo? Você tá viúva há quanto tempo? 1 ano. É mesmo, Antônio? Eita. Eu não tenho como me esquecer, rapaz. Já tô me derretendo, porque isso aí é da gente mesmo, sabe, né? E assim, como era o nome da patroa? Florença. Dona Florença. A gente pegou, a gente nem sabia, né? Não, né? Mas enxugue suas lágrimas aí, porque ela tá num bom lugar, seu Antônio. Mas fica só a lembrança, né? Só. Foram quanto tempo casado? 57 anos. Eita, não é fácil não, né? Não dá pra esquecer nunca. É fácil não. É inesquecível, Deixou quantos netos? Parece que uns 18. Mas vem tudo visitar o senhor? Vem aqui, minha casa, graças a Deus, é cheia. Não assim, porque tem tempo de trabalho, né? O povo... Mas me diga, seu Antônio de Sérgio, você é o filho de que posição do seu Sérgio, irmão de Dona Lindu? Eu sou no meio, nós somos em 12, eu sou do meio. O do meio. Quantos estão vivos? Rapaz, só tem 9. 3 já foi. 3 já foi. E vocês se falam? Se fala. Ele mora aí na cidade de Garanhuns, Caetés. Teve algum que já pegou estrada para São Paulo no passado? Não. Os meus irmãos que foram para São Paulo, nenhum vieram mais aqui, morreram lá. Foi, né? Agora me conte o seu Sérgio, seu pai, irmão de Dona Lindu. O que é que ele dizia de Dona Lindu? A Maria pai era morria por Dona Lindu. Teve umas épocas aí que ela foi para São Paulo, foi meu pai que botou ele para lá. O marido deixou-ele e ele foi-se embora. Aí ele ficou por conta das 2 famílias. Aí quando viu que não aguentava mais, venderam um terreno aí e o pai botou ele para São Paulo até hoje. Venderam ao pai do seu Luiz, né? Foi. Seu Luiz, nós encontramos com o seu Luiz agora há pouco. Luiz Quezinho, não era? Luiz Quezinho. E você acompanhou a história agora há pouco do Luiz Quezinho, que a gente está emendando essas histórias. O Luiz falou que o pai comprou na época, Dona Lindu. Foi ele quem comprou. E veja como são as coisas, né? Agora me conte um pouco dessa época, das histórias que o seu pai lhe contava, o seu Sérgio. A Dona Lindu era amorosa, o marido largou e... Era o pai do Lula. E não procurou mais ela. E ela ficou desesperada atrás dele. Desesperada, mas chegou lá, ele já estava com outra família. Aí, infelizmente, Lula nem considera o pai. Ele não fala em todo mundo, menos no pai dele. E o Lula, como o seu Luiz falou e o senhor tem me dito, ele sempre vem aqui para a região, né? Vem e não faz na agenda oficial, não. Ele vem para bater papo, tomar café, andar. Ele não larga as origens. Larga não, ele sempre se lembra dos pedaços dele, né? Tem um irmão dele, Frechico, todo ano ele tem a penitência de vir comer a galinha aqui, mais eu.
O irmão dele, o Chico. Ei, Chico. É assim mesmo a vida, né? Seu Antônio Sérgio, me conte um pouco aí. É gratificante você ter nascido de uma família onde um homem que saiu num momento que era seca. Foi por causa da seca. Ele saiu daqui, parece que foi em 52. Seco torrado. 8 crianças, Dona Lindu botou no pau de arara. 8 crianças. E levou para tentar encontrar o marido e tentar buscar coisas melhores lá. Não encontrou o marido, mas encontrou uma melhorada para ela e os filhos, né? Que foram suporte para que... Foi o suporte dela. E ela cuidou muito bem de todo mundo, né? Cuidou. Dona Lindu sempre foi assim, é uma pessoa amorosa. Foi. Eu era moleque pequeno, mas me lembro, ela vinha ali para casa de pai e vinha atrás de refrigério que foram criados passando fome. Eu não posso sair em jornal onde quiser, mas eu me lembro, posso muito bem dizer, né? Então você tem as imagens como se fosse hoje da imagem da Dona Lindu. E como era a Dona Lindu? Era uma velhinha baixa, pezinho trouxa, bem amorosa ela era. Era uma boa pessoa demais. Agora me conte uma história, me diga aqui. Alguém imaginava que alguém daqui saísse para um dia chegar na posição de presidente da República? Não, ninguém nunca esperou. Eu fui à posse de Lula a primeira vez, que ele foi presidente. Aí eu fui pegar muito no meu pé, eu estava quase sendo um repórter já. Aí um repórter perguntou o que eu achava na vida de Lula. Eu digo, assim, existia milagre. Esse foi um. Para mim, Lula está alcançando um milagre. Aí fui aplaudir, a repórter disse, repita que eu achei bonito. Aí essas lembranças a gente não perde nunca. Não perde, né? Perde não. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, talvez uma pergunta que você tem que responder como um sertanejo. Olho no olho, olho no olho. Depois que tudo que o presidente Lula passou, dessa questão da prisão, tudo, de ter saído, de ter mostrado a sua inocência, naquele momento, antes de mostrar a inocência, o que era o sentimento de vocês nordestinos com o Lula preso lá? Me fala. O sentimento era a gente, era doido para ele soltar. Se ele foi preso inocente, que nem disse que foi, não merecia tirar uma cadeia não, né? Você sempre acreditava que o Lula estava ali inocente? Eu acreditava, porque a gente sabe... Acredita ainda, porque, né? Ainda acredito, porque a gente sabia da vida dele. E como era o Lula, a vida dele? Me conta aí, assim, o que o senhor sabe. O conhecimento foi pouco, a gente era moleque pequeno, né? E ficou o conhecimento só já quando ele está no poder. Aí vinha, visitava a gente, quando vinha era cheio de segurança. A gente não tinha acesso de conversa. Agora, era verdade que o Lula sempre foi, depois que ele cresceu, sempre foi uma pessoa de recepcionar os nordestinos e empregar eles lá em São Paulo? Foi, ele faz o que pode. Sempre foi assim? Foi, sempre foi assim. É porque a gente também nunca procurou, né? Mas ele atende bem a família. Atende bem. Vem aqui Não. Sempre lembra do senhor? Sempre lembra. Não esquece, não. E Fechico, quando vem, traz as conversas dele, toda a gente sabe, é por dentro da história, modo Fechico, né? Já traz o porta-voz, que é o irmão. É, o irmão. Na última vez que o presidente esteve aqui, foi logo na saída dele, né? E ele já era presidente de novo, porque ninguém esperava. Você esperava que ele seria presidente de novo? Eu não esperava nunca que ele fosse um presidente mais. Não, eu só quem sabe, conhece o mundo, né? E pode dizer que foi presidente agora com 4 mandatos. E se for candidato de novo, se puder, ainda ganha outra eleição. Então, bateu que o senhor falou, né? A seu Antônio de Sérgio, primo legítimo do Lula, que o pai dele é irmão de Dona Lindu. Então, outro milagre? É, outro milagre, é. O cabo sair daqui na idade que ele saiu ser um presidente é um milagre. E milagre de novo, depois de tudo que ele passou, ser presidente de novo. É, foi outro milagre, segundo. O que é o presidente Lula e Dona Lindu, a família, para vocês, parentes? O que é que significa a eles?
Rapaz, para mim significa tudo, que a gente gosta muito deles. Agora, a população aqui fala dele, diz que chama de ladrão, e a gente não pode dizer nada, fica só entalado sem poder responder, né? É questão de, não digo opositores, porque sempre há essa questão do sim e do não, né? É, sempre tem. Não tem como eu parar isso nunca não. Mas na sua concepção, o Lula não é esse tipo de pessoa. É nada, Lula não fez a metade do que disseram, não. Por causa da história da Dona Lindu, uma mulher séria que criou bem os seus filhos. Ela criou bem criado. Lula, a gente sabe que ele, quando saiu daqui, chegou em São Paulo, foi trabalho de engraxante. E saiu crescendo, depois foi mecânico torneiro e por aí afora tá contando a história, né? Sempre aquela de ajudar os nordestinos mais necessitados. Rapaz, ele ajuda, ele não tem negócio de ajudar a família, não. Ele diz que está trabalhando no Brasil para todos. E Ele é assim. Ele é desse jeito. O cabra nem vai atrás de coisinha e pedir que ele não se arruma nada com ele, não. O negócio dele é botar o povo para trabalhar. Botar o povo para trabalhar. Que ajuda a dar emprego. Que ajuda a dar emprego. Então sempre foi isso, sempre foi assim o Lula. Sempre foi desse jeito mesmo. Tá aí a prosa com Antônio de Sérgio, primo legítimo do Lula. Seu Antônio de Sérgio, deixa aqui uma mensagem para o povo brasileiro, porque hoje nós contamos um pouco da história de Dona Lindu, do presidente Lula. Você lembra dos irmãos, do nome de todos eles? Me lembro. Vamos lá. Me lembro. Pronto, a mais velha era uma mulher, a madrinha minha, de batismo. Depois chamava Zé Cuia com ele, depois Jaime, depois Vavá, depois Tiane, que é uma das mais novas, são 3 mulheres, a família. 3 mulheres. E Maria Baixinha. Maria Baixinha. Maria Baixinha. Essa puxou a Dona Lindu? Puxou. A diz que essa Dona Maria Baixinha é idêntica à Dona Lindu. Não tá com o ano que ela veio o enterro de um parente nosso aí em Garanhuns. Foi, né? Foi. É uma excelente pessoa. É um povo sem besteira, não tem bondade. Muito discreto, muito família. Muito família, a gente chega, elas abraçam e vêm, e é tudo pra gente, né? Então, daqui que saiu Dona Lindu e os 8. Saiu Dona Lindu e os 8. Passaram 13 dias no pau de arara pra chegar. 13 dias? Foi. 13 dias. 13 dias, E o que seu pai falava mais? O pai falava e ficava morrendo de pena que no pau de arara, o pau de arara quebrou, e eles ficaram numa bodeguinha que tinha ali em Tozinho, comendo a boinha que levava, e a história foi essa mesmo. E o pai ficava preocupado com medo de acabar essa boia e ela não ir mais, né? A vida dele foi sofrida. Seu pai chegou a se encontrar com o presidente Lula? Chegou. Encontrar mesmo não, mas chegou a ver lá ainda. Ele veio uma vez aí, veio segurança de Garanhuns até aí, mas não deixava ninguém atravessar não. Mas veio? Veio. Ele veio ali para a casinha dele, vocês passaram lá? Passamos na casa. Mas ali foi só uma simulação ali. Aquele terreno era deles, era 10 quadros. Tudo, né? Tudo era. Mas acabou essa morada e fizeram ali. Deixa uma mensagem aí pro Brasil, seu Antônio de Sérgio. Nós estamos encerrando essa prosa e dizer que o Brasil soube um pouco da história do presidente Lula. Brasileiro, vamos trabalhar e botar Lula de novo, que não teve um presidente igual a ele, não. Foi o primeiro e o derradeiro vai sair, não entra outro melhor do que ele, não. Deixa uma mensagem pro Nordeste. Deixou a mensagem pro Nordeste. E vai deixar, quando morrer, saudade pro Nordeste. E é mesmo. Vai deixar que a maioria do nordestino é Lula. A votação de Lula, a vitória dele é aí, no Nordeste mesmo. Se dependesse do Sul, nós estávamos passando vergonha. Seu Antônio Sérgio, muito obrigado, viu? Nada, meu. Abençoe. Amém. Ficamos por aqui, nessa história de Dona Lindu e seus 8 filhos que pegaram destino rumo ao sudeste do país, a São Paulo, como diz o nordestino, São Paulo. São Paulo, São Paulo, né, César? No pau de arara, 13 dias.
Chegou lá, o marido já estava com outra, mas Dona Lindu foi firme e forte e cuidou dos 8. E dentre esses 8, um se tornou presidente da República. Com vocês, Nélio Estúdio.